Abel Ferreira, se não for o maior, no mínimo está no top 3 de maiores técnicos da história do Palmeiras. Só de haver essa discussão, já mostra o tamanho da história do Verdão, visto que, com tudo que Abel conquistou, ele seria indiscutivelmente o maior da história em quase todos os clubes do mundo. Mas no Palmeiras existem ainda Felipão e Oswaldo Brandão com títulos expressivos capazes de tentar rivalizar com o português. Por enquanto. Mas Abel e sua comissão técnica, além de títulos, tiveram vários jogos marcantes no comando do Palmeiras. Vamos a um top 20 agora. Os jogos serão mostrados em ordem cronológica, não me atrevi a tentar colocar em ordem de importância, sendo assim vamos para o primeiro jogo, onde o palmeirense do passado estava começando a entender quem era Abel Ferreira. 11 de novembro de 2020. Quartas de final Copa do Brasil 2020. Palmeiras 3-0 Ceará. Com 8 titulares desfalques por Covid, o Palmeiras chegava às quartas de final da Copa do Brasil. O time jogava bem, mas não conseguia o gol, então em poucos minutos, ainda no primeiro tempo o Verdão fez logo 3 gols em sequência. Nesse jogo o árbitro Braulio da Silva Machado marcou um pênalti inexistente que deixou o Abel furioso. O juiz mostrou aquele que seria o primeiro cartão vermelho de Abel com o Palmeiras. Depois o VAR mostrou que Abel estava com razão e o pênalti foi anulado, mas o cartão vermelho teve que continuar. O placar elástico foi importantíssimo para o jogo de volta, onde o Palmeiras teria ainda mais desfalques pela Covid e se classificaria com 2-2. 5 de janeiro de 2021. Semifinal Libertadores 2020. River Plate 0-3 Palmeiras. O clima era tenso, alguns palmeirenses temiam uma goleada. Era grande chance do time voltar a uma final de Libertadores após 20 anos. O River Plate era um time fortíssimo e temido em toda a América do Sul e torcedores rivais do Palmeiras se acomodaram no sofá para assistir ao fracasso do Verdão. Resultado: apresentação de gala, o Palmeiras venceu por 3-0 e caberia mais. William Bigode chegou a perder 2 gols incríveis que poderiam fazer falta no jogo de volta. Mas nesse jogo o Abel conquistou a torcida palmeirense. 12 de janeiro de 2021. Semifinal Libertadores 2020. Palmeiras 0-2 River Plate. Após a grande apresentação na Argentina, seria hora de sofrer. Ao contrário da desconfiança no jogo anterior, o Palmeiras era dado como virtual classificado à final, devido à necessidade do River reverter um 3-0. No início do jogo, Rony teve uma oportunidade claríssima para abrir o placar e aí sim, provavelmente o jogo seria protocolar. Porém não foi o que aconteceu. O River, que vinha há mais de 5 anos com o mesmo treinador, era muito forte, pressionava o Palmeiras e conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo. Para piorar, Gustavo Gomes, um dos jogadores mais importantes do Palmeiras, se machuca no início. O River fez mais um gol, depois teve gols anulados, pênaltis checados no VAR, impedimentos milimétricos mais, final de jogo. Palmeiras classificado. Até hoje existe quem não assista o replay desse jogo com medo de alguma bola entrar. 18 de janeiro de 2021. Rodada 28 do Brasileirão 2020. Palmeiras 4-0 Corinthians. Primeiro derby de Abel Ferreira pelo Palmeiras. Se o treinador já estava nas graças da torcida por levar o time de volta a uma final de Libertadores, imagina após esse jogo, onde aplicaria uma goleada no rival Corinthians por 4-0 logo no primeiro encontro entre eles. Um fato marcante desse jogo foi que, já nos acréscimos, o placar já com 4-0, e Abel continuava gritando para os jogadores que queria pelo menos mais um chute no gol. 30 de janeiro de 2021. Final Libertadores 2020. Palmeiras 1-0 Santos. Esse foi um dos jogos mais importantes da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Uma final de Libertadores contra um rival estadual, onde a pressão, obrigação de ganhar, era toda do Palmeiras. Mas isso era uma armadilha, pois aquele Santos era um time muito perigoso. Jogo se encaminhava para a prorrogação, quando Abel fez uma alteração, tirou Gabriel Menino e colocou Breno Lopes.
Ninguém entendeu a alteração, todos esperavam William Bigode. Mas o Abel sabia o que estava fazendo. Foi dele, Breno Lopes, o gol nos acréscimos que deu o título daquela Libertadores ao Palmeiras. Certamente esse foi o gol gritado mais alto da história de torcedor de muitos palmeirenses. 17 de agosto de 2021. Quartas de final Libertadores 2021. Palmeiras 3-0 São Paulo. O Palmeiras não podia perder esse jogo. Pressionado por um tabu em Libertadores contra o rival, o Palmeiras decide em casa a classificação para a semifinal da Libertadores, após um 1-1 no Morumbi. No primeiro jogo o Palmeiras não foi bem, mas conseguiu um gol importante numa falta cobrada por Patrick de Paula. Se jogasse de novo assim, teríamos problemas. Os jogadores do São Paulo tinham tamanha confiança na classificação que, liderados pelo seu técnico Hernan Crespo, chegaram de terno ao estádio, para fazer história, segundo eles. Dudu deu um show, talvez a melhor exibição dele com a camisa do Palmeiras, e o Verdão aplicou sonoros 3-0 no São Paulo que não viu a cor da bola. 28 de setembro de 2021. Semifinal Libertadores 2021. Atlético Mineiro 1 Palmeiras. Já se falava na final histórica que seria Atlético Mineiro e Flamengo. Na primeira partida o Palmeiras jogando em casa foi muito mal e só empatou em 0-0, com o Hulk, craque do Atlético, ainda perdendo pênalti. Mas aquele time do Atlético, futuro campeão brasileiro e da Copa do Brasil, era muito forte e estava em grande fase. Todos imaginavam que jogando em Belo Horizonte o Palmeiras não seria páreo. No jogo de volta, enquanto estava 0-0, o Palmeiras ainda se agarrava em esperanças, mas depois de muito pressionar, o Galo abriu o placar. Fim do sonho? Não com o Palmeiras. O time buscou o empate com um gol histórico de Dudu. Com o placar de 1-1 o Palmeiras se classificou pelo critério do gol fora de casa. Lembrando que a primeira partida desse jogo foi no Allianz Parque vazio, devido à pandemia. Porém na partida de volta, o Atlético teve a autorização da Prefeitura de Belo Horizonte para lotar o Mineirão. 27 de novembro de 2021. Final Libertadores 2021. Palmeiras 2-1 Flamengo. Outra final de Libertadores vencida, que entra para os maiores jogos da história do Palmeiras. Ao contrário da final contra o Santos, dessa vez o Palmeiras não era dado como favorito, muito pelo contrário, era esperado o título do Flamengo, que tinha um elenco estrelado de jogadores caros. Em um jogo tenso novamente brilha a estrela de Abel Ferreira. Na prorrogação, com altas chances da partida ir para as penalidades, Abel tira nada mais, nada menos, que Rafael Veiga, o melhor batedor de pênaltis do time. Além disso, no lugar dele, Abel coloca no jogo Daverson, um dos jogadores mais contestados pela torcida nos últimos anos. Não preciso dizer que foi de Daverson o gol do título na prorrogação, não é mesmo? 8 de fevereiro de 2022. Semifinal Mundial de Clubes 2022. Palmeiras 2-0 ao Al-Ahly. O Palmeiras tinha fracassado no Mundial de Clubes do ano anterior, agora tinha a pressão de pelo menos chegar à final. E não estou falando de pouca pressão não. Era um dos jogos de maior pressão da história, pois o Palmeiras chega como favorito contra o Al-Ahly do Egito, mas é aquele favoritismo que só atrapalha, pois o rival também é muito forte e bem treinado. O time egípcio já tinha estreado no campeonato, eliminando um time mexicano, enquanto que a partida era o jogo de estreia do Palmeiras. Mas, ainda bem, tínhamos Rafael Veiga e Dudu, que jogaram o fino da bola e garantiram essa vitória para o Palmeiras. 12 de fevereiro de 2022. Final Mundial de Clubes 2022. Chelsea 2-1 Palmeiras. Essa derrota doeu em muitos torcedores do Palmeiras, mas seria injusto não lembrá-la, pois o Palmeiras jogou contra um time que fatura 4 vezes mais dinheiro e naquela temporada havia investido o equivalente a mais de R$1 bilhão em jogadores. Mesmo assim, fomos competitivos e levamos o jogo para a prorrogação após 1-1 no tempo normal, mas acabamos tomando um gol de pênalti no finalzinho da prorrogação, praticamente sem tempo para reação.
Apesar da derrota, acho que Rafael Veiga precisa ser muito valorizado por ter marcado esse gol de pênalti no goleiro Mendy, que na época era considerado um dos melhores goleiros da Europa. 3 de abril de 2022. Final Campeonato Paulista 2022. Palmeiras 4-0 São Paulo. No ano anterior o Palmeiras havia perdido a final do Campeonato Paulista para o São Paulo. Em 2022 novamente o destino reserva a final do campeonato para esses dois adversários, rivais e inimigos. A primeira partida foi no Morumbi. O jogo estava equilibrado até o árbitro inventar um pênalti para o São Paulo em um cruzamento que bateu na mão que estava junto ao corpo de Marcos Rocha. O pênalti convertido desestabilizou o Palmeiras, que viu o rival abrir 3-0, parecia que o campeonato estava decidido. No apagar das luzes, o Palmeiras conseguiu um gol importante e o jogo terminou 3-1. No jogo de volta no Allianz Parque, o Palmeiras não só virou o jogo, como goleou por 4-0 e ainda teve um pênalti não marcado, idêntico ao que deram no jogo anterior pro adversário. O jogo de ida no Morumbi também ficou marcado pela chefe de arbitragem da Federação Paulista, Ana Paula, ter sido flagrada na torcida do São Paulo. 16 de junho de 2022. Rodada 12 do Brasileirão 2022. Palmeiras 4-2 Atlético Goianiense. Naquele momento o Palmeiras disputava a liderança do Brasileirão com o Corinthians. Tínhamos a oportunidade de abrir na tabela, com um jogo em casa contra o Atlético Goianiense. O jogo estava difícil, fechado, nada fluía bem e para piorar o Palmeiras sai atrás do placar. Então aos 41 minutos do primeiro tempo o Palmeiras empata 1-1 e depois fazendo mais 3 gols logo em sequência até acabar o primeiro tempo. Em 7 minutos o placar foi de uma derrota de 1-0 para uma vitória e goleada por 4-1. 20 de junho de 2022. Rodada 13 do Brasileirão 2022. São Paulo 1-2 Palmeiras. Palmeiras e São Paulo vinham disputando jogos importantes temporada após temporada e, dessa vez, quem estava engasgada era a torcida do São Paulo, principalmente após perder o título paulista por 4-0 no início do ano. Nesse jogo do primeiro turno do Brasileirão, o São Paulo fez uma partida melhor e ia vencendo por 1-0. Já o Palmeiras, que mesmo mal, nunca se pode duvidar, conseguiu o empate já nos acréscimos do segundo tempo. A torcida do São Paulo começa a xingar muito o time, mas o jogo ainda não tinha terminado, ainda teria tempo para o Palmeiras virar o placar para 2-1 no finalzinho do jogo. Torcedores do São Paulo protestavam fortemente nas arquibancadas, alguns até rasgando e jogando fora a camisa do próprio time. 3 de agosto de 2022. Quartas de final Libertadores 2022. Atlético Mineiro 2-2 Palmeiras. Após um primeiro tempo ruim no Mineirão com gramado horrível e Atlético fazendo faltas duras, o Palmeiras agradece por descer aos vestiários no intervalo perdendo só de 1-0. No início do segundo tempo se esperava que o time voltasse melhor após uma bronca do Abel, mas o que acontece é o contrário. Logo de cara o Galo, apelido do time mineiro, amplia o placar para 2-0. Dessa vez parece que o Atlético vai finalmente eliminar o Palmeiras de uma Libertadores, mas então o Verdão vira uma máquina e busca o empate em pleno Mineirão para 2-2. No final do jogo, quem estava pedindo para terminar a partida era a torcida do Galo, pois o Palmeiras dava mostras de que poderia ainda virar a partida. 10 de agosto de 2022. Quartas de final Libertadores 2022. Palmeiras 0-0 Atlético Mineiro. Após o 2-2 no Mineirão, bastava o Palmeiras vencer em casa que estaria classificado para mais uma semifinal de Libertadores. Nesse ano já não existia mais o critério de gol fora de casa. O time jogava muito bem, o gol parecia ser questão de tempo, mas então em um lance acidental mais forte, o volante Danilo foi bem expulso aos 27 minutos do primeiro tempo. Contra um time fortíssimo o Palmeiras se vê obrigado a segurar pelo menos o 0-0 jogando com um a menos por mais da metade do jogo e, para piorar, aos 36 do segundo tempo o Palmeiras tem Gustavo Scarpa expulso, ou seja, vai precisar jogar mais 10 minutos e acréscimos com 2 jogadores a menos. Incrivelmente Abel monta uma tática com Dudu sozinho no ataque e ele ainda consegue criar dificuldades à defesa do Atlético. No último lance do jogo,
O juiz marca uma falta onde o Palmeiras poderia jogar na área, fazer o gol e se classificar, mas o árbitro prefere acabar o jogo antes da cobrança da falta. A partida vai para os pênaltis. A torcida já se prepara para aplaudir o empenho do time mesmo numa provável desclassificação, já que o Palmeiras é muito ruim em disputa de pênaltis. Mas para a alegria do Allianz Parque lotado, o time consegue converter todas suas cobranças, porém o Atlético também, terminando em 5-5. Nas cobranças alternadas, o Everton defende o chute de Rubens e Murilo faz o dele, classificando o Palmeiras. 2 de novembro de 2022. Rodada 35 do Brasileirão 2022. Palmeiras 4-0 Fortaleza. Palmeiras dependia de um tropeço do Internacional que jogava mais cedo para poder confirmar o título brasileiro de 2022 mais tarde no Allianz Parque contra o Fortaleza. O tropeço do Inter aconteceu e jogo contra o Fortaleza foi uma exibição de gala, um jogo de festa que terminou 4-0, com uma incrível atmosfera no estádio com a torcida comemorando com o time um título que o Abel tanto queria, seu primeiro campeonato brasileiro nos pontos corridos, já que todos os títulos até aqui tinham sido no mata-mata. 28 de janeiro de 2023. Final Supercopa do Brasil 2023. Palmeiras 4-3 Flamengo. Jogos contra o Flamengo sempre são difíceis, pois esse adversário é realmente muito forte, desde os 11 iniciais até as opções de banco de reservas. É preciso muita atenção pois, às vezes até jogando melhor, você pode perder se der bobeira para um dos talentos individuais do adversário. Foi assim que começou a decisão da Supercopa do Brasil, o Palmeiras jogando melhor mas num erro na frente de Arrascaeta o Flamengo consegue um pênalti e faz o gol. Gabigol, sempre marrento, foi comemorar provocando a torcida do Palmeiras, tentando tirar nosso time do sério. Na base do cabeça fria, coração quente, o Palmeiras foi guerreiro e buscou o placar várias vezes até ficar com o título e, lógico, também retribuiu as provocações durante as comemorações. 25 de outubro de 2023. Rodada 29 do Brasileirão 2023. Palmeiras 5-0 São Paulo. Jogo que os São Paulinos juram que não valia nada, mas foi fundamental para a reação do Palmeiras que culminou no título brasileiro de 2023. Palmeiras, no momento totalmente descartado da disputa de título, estava no início de uma tentativa de reação, após estar se reabilitando de uma péssima fase. Essa goleada contra um rival foi uma vitamina essencial para a moral dos jogadores. Detalhe interessante é que o jogo foi 5-0, o São Paulo estava totalmente perdido e com um jogador expulso no final, mas o árbitro Klaus preferiu não dar acréscimos, que pode ter impedido o acontecimento de uma goleada ainda mais humilhante por 6 ou 7-0. 1º de novembro de 2023. Rodada 31 do Brasileirão 2023. Botafogo 3-4 Palmeiras. Agora o Palmeiras já estava firme na sua tentativa de reação e busca do líder, mas nesse momento o campeonato ainda era todo do Botafogo, que tinha pontos à frente e jogos a menos a realizar. Se empatassem com o Palmeiras jogando em casa, praticamente nos tirariam da disputa e ficariam com o título. No primeiro tempo o Botafogo abriu logo 3-0 e o Campeonato Brasileiro parecia terminar ali. No segundo tempo o mundo conheceu o menino Endrick, que puxou uma reação histórica com 2 golaços, onde o Palmeiras virou o jogo para 4-3 que, além de reabrir o campeonato, ainda desestabilizou totalmente o adversário que a partir de então começou a perder seus jogos e tomar gols nos acréscimos rotineiramente. 26 de novembro de 2023. Rodada 35 do Brasileirão 2023. Fortaleza 2-2 Palmeiras. Nesse momento o adversário do Palmeiras para o título do Campeonato Brasileiro era o Flamengo e não mais o Botafogo. Flamengo tinha ganhado mais cedo e assumido a liderança por 1 ponto, então o Palmeiras precisava pelo menos empatar um jogo difícil fora de casa contra o bom Fortaleza para ficar na liderança com a mesma pontuação do Flamengo mais na frente pelo saldo de gols. O Fortaleza começou melhor e o Palmeiras perdia por 1-0 com um jogador expulso. Mesmo assim, com um jogador a menos, o Palmeiras buscou um improvável empate. O problema é que, logo em seguida o Fortaleza fez 2-1. Aí realmente fica difícil buscar o empate de novo,
Com um jogador a menos é complicado, mas foi justamente isso que o Palmeiras fez. O jogo termina 2-2 e o Palmeiras mantém sua liderança no Campeonato Brasileiro faltando apenas 3 rodadas para o final. Gostou desse top 20? Quais são os seus jogos favoritos? Com certeza as duas finais Libertadores têm um lugar especial no nosso coração palmeirense, mas tirando esses jogos, quais são os mais inesquecíveis para você? Eu tenho um carinho especial pelo 3-0 contra o São Paulo na Libertadores e também aquele 4-0 na incrível virada final do Paulista. Mas os jogos contra o Atlético Mineiro também foram emocionantes. Me conte os seus.